Vamos agora verificar como nós definimos a fórmula do termo geral de uma PG. Então, assim, consideremos uma PG de termos A1, A2, A3, A4, AN-1, AN, ou seja, uma PG genérica. E a razão dessa PG, Q. Então, como é que a gente vai definir cada termo dessa PG? Nós temos o termo A1, né? E eu posso dizer que A1 é igual ao próprio A1 e multiplica Q elevado a zero. Eu tenho que A2 vai ser igual a A1 que multiplica a razão. A3 é igual a A2, que é o termo anterior, vezes a razão. Só que anteriormente aqui, né, eu vi que A1, a gente fez aqui, que A1 é dado, ou A2 é dado por A1 vezes Q. Então, eu posso substituir esse valor aqui no lugar de A2. Então, nós temos aqui, no lugar de A2, eu vou colocar A1 vezes Q, que multiplica Q. Então, quando a gente tem uma multiplicação de dois termos em sequência, nós conservamos o termo, né, e somamos os expoentes. Então, vai ficar A1 que multiplica Q ao quadrado. Então, A3 pode ser escrito em função de A1. Agora, nós vamos ver A4. A4 vai ser A3 que multiplica Q. Eu achei aqui anteriormente que A3 pode ser definido por A1 vezes Q ao quadrado. Então, no lugar de A3 aqui, eu vou substituir em função de A1. Então, vai ficar A1 que multiplica Q ao quadrado vezes Q. Então, vai ficar A1 vezes Q ao cubo, porque Q ao quadrado vezes Q vai dar Q ao cubo, que eu vou somar os dois expoentes. O quadrado do primeiro e aqui, que não aparece o expoente, é um 1zinho. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, fica A1 vezes Q ao cubo. Eu vou fazer a mesma coisa agora para A5. A5 vai ser A4 vezes Q. A4 é dado por A1 vezes Q ao cubo. Que é vezes o Q, que está multiplicando o A4. Então, A5 vai ser A1, que multiplica Q a quarta. Se a gente for continuar fazendo essa relação, para encontrar o enésimo termo, né, que é o termo desconhecido, eu vou precisar sempre do termo anterior vezes Q. Só que o termo anterior eu posso colocar sempre em função de A1. Se a gente perceber, né, eu consigo calcular a N multiplicando A1 por Q elevado a N menos 1. Porque aqui, ó, A2 eu multipliquei A1 vezes Q. Que aqui eu tenho um expoente aqui. 1 não seria 2 menos 1, então quando N é 2, N menos 1 vai ser 1. No A3, eu tenho A1 vezes Q ao quadrado. Q ao quadrado nada mais é do que N menos 1, né? O 2 aqui, o quadrado aqui. Se N aqui é 3, aqui eu tenho 3 menos 1 vai dar 2. No A4, N é 4. Então,
vai ficar Q elevado a 4 menos 1, que vai dar 3. E assim sucessivamente. Então, de uma forma geral, né, nós temos que qualquer termo de uma PG, ele pode ser escrito em função de A1 e de Q. Então, o termo de ordem N, que é a N, ele pode ser escrito como A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, nós podemos dizer que a fórmula do termo geral de uma PG é dada pela seguinte relação. A N, que é o termo geral que você quer saber, né, é dada pelo primeiro termo, que é A1, vezes a razão, que é Q, elevado a N menos 1. N nada mais é do que a ordem do termo. Por exemplo, se eu quero achar o 10º termo, N vai ser 10. Se eu quero achar o 20º termo, N vai ser 20. Então, nós substituímos os valores e calculamos para encontrar o termo desejado. Vamos ver alguns exemplos aqui. Calcule o 6º termo da PG, 3, 6 e 12. Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui é a razão da PG. Eu vou pegar o segundo termo, 6, e dividir por 3, que é o primeiro termo da PG, que é o termo anterior a ele. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a razão dessa PG é igual a 2. Como eu tenho o termo 1, né, eu vou calcular agora o A6. A6 vai ser igual a A1, que multiplica Q elevado a 6 menos 1. De onde a senhora tirou essa fórmula? Bora voltar no slide anterior aqui. Da fórmula do termo geral da PG. A N, como eu quero o 6º termo no lugar de N, eu coloquei 6. E tanto aqui, A6, quanto aqui, Q elevado a 6 menos 1. Então, nós temos que a fórmula do termo geral da PG é dada por AN igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, já substituí o valor do termo, que é o 6º, vou substituir agora o valor da razão. Então, A6 vai ser igual a A1. Quem é A1? A1 é 3. Que multiplica aqui, que é 2, que a gente calculou, elevado a 5, porque 6 menos 1 é igual a 5. Então, A6 vai ser igual a 3, que multiplica 32, que 2 à quinta é 32. A6 vai ser igual a 96. Então, nós determinamos o 6º termo da PG. Então, quando perguntar qual o 6º termo da PG, o 6º termo dessa PG, 3, 6, 12, é dado por 96. Vamos para um próximo exemplo. Determine o primeiro termo de uma PG em que A6 é igual a 160 e Q igual a 2. Então, nós iremos usar a fórmula do termo geral, dada por AN igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. A questão, ela deu a N e quer descobrir, quer que a gente encontre o primeiro termo da PG. Então, eu vou substituir a N no lugar, vai ser a 6, né? Então, porque a minha questão deu a 6. Eu vou substituir na instante o valor. Igual a 1, que multiplica Q. No lugar de N aqui vai ser 6, porque eu tenho o 6º termo da sequência. Aí vai ficar Q elevado a 6 menos 1. Então, A6 é 160. Igual a A1, que é quem eu quero descobrir, que multiplica Q, que é 2,
elevado à quinta potência. Por que a quinta potência é pró? Porque 6 menos 1 é 5. Então, 160 vai ser igual a A1, 2 à quinta é 32, então A1 vezes 32. Reorganizando, nós temos que A1 vai ser igual a 160 dividido por 32, porque 32 estava multiplicando A1. Então, ele vem dividindo. Logo, nós temos que A1 é igual a 5. Então, qual o primeiro termo dessa PG? O primeiro termo dessa PG é igual a 5. Vamos para um próximo exemplo. Numa PG, temos que A5 é igual a 64 e A1 é igual a 4. Determine a razão e escreva a PG. Né? Nós temos, ele pede que a gente escreva a PG. Aí nós precisamos usar a fórmula e determinar qual é a razão. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral da PG. A5 vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, AN, que é a 5, vai ser A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. A5 é 64. A1 é 4 e multiplica Q elevado à quarta potência, porque 5 menos 1 dá 4. Que a quarta potência é igual a 64 dividido por 4. Que a quarta potência vai ser igual a 16. Como nós estamos trabalhando com quarta potência, nós temos aqui que a quarta, não, que vai ser igual a raiz mais ou menos a raiz quarta de 16. Por que mais ou menos, Pro? Porque eu tenho um expoente positivo, então tanto números negativos quanto números positivos, ao serem, né, elevados por expoentes positivos, eles ficam positivos. Então, eu posso ter tanto um resultado positivo quanto um resultado negativo. Então, Q vai ser igual a mais ou menos raiz quarta de 16. Pro, e como é que eu acho? Eu vou fazer uma decomposição em fatores primos. 16 dividido por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, 16 eu posso escrever como 2 elevado à quarta potência. Então, vou botar aqui em cima, que vai ser igual a mais ou menos raiz quarta de 2 elevado à quarta. Como o índice da raiz é igual ao meu expoente, eu posso cancelar a raiz e retirar o expoente do número. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Vou cortar o 4 aqui, cortar o 4 aqui. Então, Q, que é a minha razão, pode ser igual a mais ou menos 2. Então, eu posso ter tanto uma razão positiva quanto uma razão negativa. Como ele pediu para que a gente determine a PG, eu vou calcular a PG, tanto quando Q for igual a 2. Então, quando Q é igual a 2, a minha PG vai ser 4.
Aí, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 16 vezes 2 vai dar 32. 32 vezes 2 vai dar 64. Então, realmente, o quinto termo da PG, quando Q igual a 2, é 64. Outra opção é Q igual a menos 2. Quando Q é igual a menos 2, o primeiro termo da PG é 4. O segundo vai ser menos 8, porque 4 vezes 2 é menos 8. O terceiro vai ser 16, porque menos 8 vezes menos 2 vai dar um número positivo, vai dar 16. 16 vezes menos 2 dá menos 32. E menos 32 vezes menos 2 dá 64. Então, para essa PG, cujo quinto termo é 64 e o primeiro termo é 4, eu tenho duas possibilidades. Ou a razão igual a 2, ou a razão igual a menos 2.